Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos lá. Muito bem. Hoje já estamos em fevereiro, mas ainda vamos falar sobre os Salmos para um novo ano. Hoje é o último domingo onde a gente trata do tema dos Salmos para um novo ano. Tem pouco salmo, né? São só 150, então dá para a gente passar bastante tempo nos Salmos aqui. E é uma bênção a gente, como diria um filósofo, né, sentar no ombro dos gigantes para que a gente enxergue mais longe, aprender com aqueles que vieram antes da gente, viveram vida com Deus, viveram vida santa, viveram vida abençoadora, aprender com eles para que a gente não erre onde eles erraram, para que a gente confie onde eles confiaram, para que a gente viva as bênçãos que eles viveram e as experiências que eles passaram. E hoje a gente vai ver mais um Salmo de Davi. Parece que todos os Salmos são de Davi, né? Sorte que semana passada a gente falou dos filhos de Corá, então não dá para falar que a gente só fala de Salmo de Davi aqui. Mas hoje a gente vai falar sobre o Salmo de número 3. Se você quiser abrir aí, a gente vai passar por ele em fases, então você vai ver ele várias vezes, mas a gente vai falar sobre o Salmo de número 3. Antes da gente ler a palavra, vamos orar? Pedir a direção do Senhor. Pai, nesse momento em que nós vamos meditar a respeito da Tua Palavra, que nós vamos, Pai, nos debruçar nas Escrituras e buscar o conhecimento, a sabedoria e a direção do Senhor sobre as nossas vidas, nós queremos Te pedir, Pai, em primeiro lugar, que o Senhor quebrante os nossos corações, que o Senhor prepare as nossas vidas para que nós estejamos ávidos pelas Tuas Palavras, que nós estejamos prontos para recebê-la, que nosso coração seja uma terra fértil, Pai, para receber a Tua Palavra e permitir que ela cresça e que ela transforme as nossas vidas. Nós também queremos pedir, Pai, perdão pelos nossos pecados, queremos pedir, Pai, que nada daquilo que as nossas vidas diárias, que os nossos erros, que as nossas falhas e que as nossas preocupações sejam obstáculos, Pai, para que a gente tenha essa experiência agora com o Senhor. Queremos pedir, Pai, sobre as nossas vidas, que o Senhor nos abençoe e nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Bom, Salmos de número 3, nós vamos ler o versículo 1 e 2 por enquanto. Versículo 1 e 2 dizem assim. É um salmo de Davi, como eu disse. E ele diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Esse é o texto que o Salmo começa com o clima lá em cima, né? A gente já vê que o Salmo vai ser bom, vai ser divertido, quando Davi já começa reclamando que os inimigos são muitos, que eles se rebelam contra ele e que dizem que o Senhor não vai salvá-lo. A gente já sabe que vai ser um passeio no parque hoje, né? Que vai ser divertidaço. Muito bem. O Salmo de número 3 foi escrito por Davi depois dos eventos narrados em 2 Samuel, do capítulo 15 até o capítulo 17. Então, se você estiver lendo o texto, o livro de Samuel, 2 Samuel, do capítulo 15 até o capítulo 17, vai narrar o golpe de estado que Absalão, um dos filhos dele, dá contra Davi. E aí, tem toda uma história que a gente vai falar sobre ela ainda. Depois que essa história acaba, Davi, então, escreve o Salmo de número 3, tá? Então, se você estiver lendo a Bíblia, é nesse contexto aqui que você vai ler. O título do Salmo, inclusive, é esse, né? Quando Davi fugiu da presença de Absalão, ou algo do tipo, depende da sua tradução. Muito bem, o que acontece nesse trecho aqui, nesse pedaço da história, aonde Absalão dá um golpe contra Davi? Essa história se passa algum tempo depois da história que a gente já viu ainda nessa série aqui, que é a história de Batseba e Davi. Davi tinha adulterado com Batseba, causou a morte de Urias, se restaurou, continuou como rei, e aí um pouco depois disso começa a história de 2 Samuel 15, tanto que o texto de Batseba está em 2 Samuel 11, tá pertinho ali, os eventos aconteceram pouco tempo depois. Existia uma percepção geral negativa a respeito de Davi. Porque apesar da gente não explicar muito e não ver muito, esse tropeço do Davi aí, esse pecado terrível de Davi,
foi público, todo mundo ficou sabendo do que aconteceu. E imagina aí, né, o seu rei é pego em adultério, gera um filho, esse filho morre por causa de juízo de Deus, e ele causou a morte de um general no meio dessa história toda. Pega bem ou pega mal? Pega mal, né? Pega muito mal. Davi já estava com uma imagem um pouco riscada. E aí Absalão, que era um homem muito ganancioso, começa a fazer um plano. Ele pega 50 homens, alguns estandartes, se equipa, se prepara e vai perto da entrada da cidade, e lá ele acampa, e ele fica na porta da cidade, na porta de Jerusalém. E a entrada era o caminho onde todos os povos buscavam justiça. O que acontece? Você tem ainda uma ideia parecida com as dos juízes. Dentro de cada uma das tribos e de cada território, você tem pessoas que vão julgar causas, que vão debater e que vão discutir os assuntos cotidianos da população. Aquilo tem as suas escalas ali dentro. Se você olhar lá no Pentateuco, você vai ver que tem escalas. Você tem o juiz de uma família, o juiz de um grupo, o juiz de uma região, o juiz de um... E aí você tem esses níveis de justiça. Quando a sua causa ela não era atendida de forma alguma, era muito comum você ir buscar o rei. É como se fosse naquele período você buscar Moisés direto para julgar a sua causa, porque você tinha certeza que a sua causa era muito justa, que essa sua causa era digna de ser lutada e de que você precisava de uma instância superior. Então você buscava lá Moisés. Ou depois você buscava um daqueles juízes do livro de Juízes que está identificado ali pessoalmente. Não é que só existia aquele juiz, aquele era o líder. E aí você tinha outros juízes que faziam trabalhos mais locais e menores ao longo da vida de Israel. E era comum, então, quando a gente tem um rei, desde Saul a gente já tinha um rei, era comum que alguém fosse até lá buscar uma audiência com o rei. Afinal de contas, ele era, de alguma forma, o juiz daquela época dos juízes. Era ele quem comandava e dava a palavra final sobre as causas que estavam sendo julgadas. E aí Absalão faz o seguinte, fica lá plantado, e sempre que ele vê algum viajante, ele puxa esse viajante e conversa com esse viajante. Se está buscando juízo, se está buscando justiça, ele interferia. E começava assim, olha só, Davi, você sabe como está Davi? Davi está queimado. Não tem ninguém lá que vai te oferecer justiça. Esquece isso. Não existe justiça mais em Jerusalém. Eu vou te ajudar. E aí Absalão tentava de alguma forma resolver esse problema. Mas independente dele conseguir ou não resolver esse problema, ele ia fazer favores, trocas, negociações, etc. O que importa é que a pessoa foi buscar a justiça e o próprio filho do rei falou, não existe justiça em Jerusalém, pode ir embora. A boca emocional dessa pessoa. Essa pessoa está lutando na justiça e ela chega ali e o próprio príncipe fala, esquece, você não vai achar justiça aqui, pode ir embora. Eu vou tentar te ajudar. E às vezes ele conseguiu ou não, depende do caso. Mas ele não conseguia justiça. E o texto vai falar que ele faz isso por 4 anos, não foi uma semana. Durante 4 anos Absalão cavou ali. E lembra, são pessoas importantes, essas que têm condições de viajar até Jerusalém para levar a sua causa até um rei. Às vezes eram algum desses juízes locais, às vezes eram magistrados, pessoas importantes, membros de sinagoga, pessoas que tinham destaque na cidade, porque o comum ele ia se satisfazer com o primeiro nível de justiça e ia seguir sua vida. Muitas vezes ele ia resolver um com o outro ali e não ia nem levar para a justiça. Essas pessoas que saíam dali e iam até Jerusalém eram pessoas importantes, dentro do seu contexto. Estou falando uma pessoa, imagina, era um empresário, era uma pessoa que tinha terras, era uma pessoa que tinha condições de parar o que estava fazendo e ir viajar até Jerusalém. E Absalão pegou essas pessoas e começou a ser ele a pessoa com quem ele tinha contato. E muitas vezes a pessoa que resolve o problema deles. E aí o texto vai dizer que, a algum momento dessa história, pessoas começam a ir até ele e se curvar e prestar juramentos a ele. E ele aceita. E assim ele começa a criar a teia de aranha dele. E aí ele começa a corromper sacerdotes. Ele começa a corromper pessoas que trabalham próximas do rei, conselheiros do rei. E durante 4 anos, teve o tempo de preparação, depois 4 anos desse plano em execução. E a hora que a gente chega ali no fim, que é quando a gente começa o texto, de fato ali de 2 Samuel
15, não no comecinho, que ele vai estar explicando exatamente isso que eu acabei de te contar, mas a hora em que a história avança de fato, vai dizer que Absalão vai até o pai e fala: eu preciso ir em Hebrom para pagar um juramento que eu fiz ao Senhor lá, eu tenho que ir até lá. E Davi deixa ele ir, monta a escolta, monta toda a estrutura para que ele vá, e ele vai, montado como um príncipe em ordem do rei. Chega lá, ele dá um golpe de estado, se pronuncia rei, porque lá ele encontra com generais e ele encontra com pessoas de influência no governo, e ele consegue dar esse golpe de estado. E aí Davi fica sabendo, lá em Jerusalém, e o povo não gosta mais dele. Naquele momento o povo não está com Davi, o povo está com raiva de Davi pelo que ele fez com Urias. O povo está com raiva de Davi porque lembra como começa a história de Urias? Ele está fazendo o quê? Nada. Ele se tornou preguiçoso. Não agora, mas ele se tornou durante muito tempo. E agora você junta essas coisas pessoais com Davi, com os incômodos que você tem com o seu governante normal. O tamanho do imposto, a quantidade de guerras, o como aquilo te incomoda, a tua rua esburacada, o esgoto que não chega. O que for, você já tem suas insatisfações normais. Mas se você acha que esse homem é um homem correto, se você acha que esse é um homem de Deus, se você acha que esse é um homem idôneo, se você acha que você tem ele em autoestima, esses problemas e o que você pensa dele não se misturam, mas nessa altura do campeonato, já se mistura. E aí Davi reúne as pessoas que são fiéis a ele, as pessoas que convivem com ele, e foge, vai embora, porque ele sabe que aonde ele está, se Absalão vier, e Absalão estava vindo, com o exército dele, de pessoas que o traíram, ele poderia ser preso, ele poderia perder, ele poderia morrer, especialmente porque ele não sabe quem em Jerusalém ele pode confiar, ele não sabe quem traiu ele, quem não traiu, então ele foge, e aí ele vai passando por um período onde ele vai se esconder além do Jordão, e aí a nossa história vai acontecendo, até um ponto em que ele enfrenta Absalão em combate, o texto vai narrar que foi uma batalha extremamente sangrenta, entre irmãos, porque eram judeus dos dois lados, e mais de 20.000 morreram. Entre eles, Absalão morreu. Absalão é morto por Joabe, que é um dos generais de Davi, e aí Davi é restaurado como rei de Israel. É uma história muito interessante, você pode ler, 2 Samuel 15, 16 e 17. E no final disso, ele escreve o Salmo 3. Dá a entender que ele escreve em algum momento, a primeira forma desse salmo, em algum momento é durante o conflito, porque o fim do salmo vai ter uma irritação que a gente vai falar daqui a pouco, que dá a entender que ele ainda está no meio do conflito. É possível que ele faça isso. Se você ler o Salmo 3 no versículo 7, vai dizer assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo dos meus inimigos, arrebenta o dente dos ímpios. Ele está irritado, ele está furioso. E se ele está pedindo para Deus ir lá fazer, é porque provavelmente ainda tem alguma coisa a ver com o momento. Um salmo era uma oração longa, e ele estava escrevendo ela nesses momentos. Muito provavelmente um salmista, ele vai escrevendo essas frações de gritos, e depois, quando ele tem tempo, ele senta e ele aprecia todas elas, e ele compõe uma história. É como se você fosse mandando mensagem, conforme as coisas vão acontecendo. Aí depois você senta e reescreve aquilo que você foi mandando de mensagem, num texto de fato, com aquilo que você quer resolver. Parece que é alguma coisa assim, aquilo que Davi fez quando escreveu o Salmo. O que a gente pode ver com relação a esse Salmo especificamente, agora que a gente entende a história que deu a origem ao Salmo, é de que Davi, quando escreve o versículo 1, o 2 e o 7 especialmente, Davi está num vale profundo e terrível. Como eu disse, quando a gente começa o Salmo nos 2 primeiros versículos, a gente fala: eita, lá vem, vai ser divertido ler esse Salmo. Porque de fato vai ser terrível ler um Salmo como esse. Os inimigos te cercam por todos os lados, o seu filho te traiu e deu um golpe de estado, o teu povo não gosta de você e não te defendeu, você se escondeu e está morando no mato, você que morava no palácio, que é o rei de Israel, está escondido, perseguido, podendo ser morto a qualquer momento. Davi está morrendo de medo, essa é a verdade. Davi está numa angústia terrível, Davi está numa tristeza enorme, e o versículo 7 vai mostrar que essas coisas que ele sente no versículo 1 e 2, vão dar origem a um outro sentimento, que é uma raiva enorme. Davi está cheio de raiva nesse momento em que ele escreve o Salmo.
E isso é muito interessante da gente ler. Quando a gente olha para um salmo como esse e a gente vê sentimentos como esse, é muito interessante. Sabe por quê? Porque nós somos ensinados, enquanto crente especialmente, que a gente não pode ficar triste. Mas Davi, se precisasse descrever o que é Davi nesse momento, é tristeza. A gente é ensinado que a gente não pode sentir uma angústia. Mas Davi é angústia. A gente é ensinado de que a gente não pode sentir medo. Mas Davi é cheio de medo. A gente é ensinado que a gente não pode ter sentimentos negativos. Não é ensinado a isso? Não, é isso, olha para a cruz e segue o jogo. Ah, que isso não vem de Deus não, joga isso para lá. Esse é o sentimento normal que as pessoas nos fazem quando a gente pensa em sentimentos tristes, em coisas ruins. Até quando alguém morre, você está em luto, aí alguém chega e diz, não fica assim, ele está no céu. Eu sei que ele está no céu, isso não diminui a dor. Pois é, a gente é ensinado de que a gente não pode sofrer. A gente não pode sentir esse tipo de sentimento. Mas Davi está mostrando para a gente que ele sente. É isso que Davi está nos contando. Uma coisa interessante é que existe uma outra forma de viver quando a gente se dá conta desse sentimento. Porque esse é o fato. Davi sentiu tudo isso. E aí existem as duas maneiras de se viver. Uma delas é essa que eu acabei de dizer. Negar completamente todo sentimento que é ruim, ou todo sentimento que não vem propriamente de Deus. A gente nega todos eles. Essa é uma maneira de você viver. E a segunda maneira de viver é abraçar todos esses sentimentos. Eu sempre fui meio deprimida mesmo. Mas eu funciono. Não, eu estou angustiada, mas assim, é constante isso daqui, tá? Mas fique em paz, eu já estou tranquilo. Não, gente, mas é que é depressão, mas eu estou medicada, tá tudo bem, não vou fazer nenhuma maluquice. Relaxa. Ou o mais comum de todos. Comigo é assim, se pisar no meu pé, eu meto a mão mesmo e quebro o pau, não gostou, sai de perto, eu sou desse jeito aqui. A raiva, né? A gente abraça a raiva. E outros sentimentos infinitos que a gente abraça ou rejeita completamente. O que Davi faz é nos mostrar que os sentimentos existem, então não adianta você negar. Mas o que Davi também faz não é abraçar esses sentimentos. Davi lida com esses sentimentos, que é a terceira maneira da gente viver, e é o que Davi vai nos ensinar. Podemos sentir medo? Sim. O medo, inclusive, ele é saudável. O medo é extremamente saudável. Entra uma onça aqui agora, você fica onde você está? Não, o medo vai te fazer o quê? Sair de perto, pensar, arrumar uma estratégia, ou de fugir, ou de matar, mas você vai pensar em alguma coisa. O medo preserva você. Você precisa chegar em algum lugar, o seu carro pega 250 por hora, você entra na Castelo, o Castelo está tranquila. Se você não sente medo, ele vai a 250 por hora. Agora, é o medo quem faz você chegar ali no 160 que eu sei que você pega, e aí falar assim, opa, acho que eu estou exagerando, deixa eu diminuir um pouquinho. É o medo. O medo é preservação, o medo não é ruim. Quando ele é assim. Davi está acuado, cercado, pessoas procurando por ele, e ele se esconde, isso é o quê? Medo. Está preservando a vida dele. Agora, quando o medo gera ansiedade, e você não consegue fazer mais nada, paralisado pelo medo, e aí depois você sente medo, até quando você está seguro e tudo bem, agora o medo é um problema. Você se sentir angustiado, é normal. Não é bom, não vem de Deus, mas humanos, é normal. Imagina que você falhou com alguém querido e ainda não teve a oportunidade de conversar com essa pessoa. Você sente uma angústia terrível, você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Isso não está certo, eu preciso pedir perdão, eu preciso conversar. Aquilo não te deixa dormir, aquilo não te deixa em paz, enquanto você não vai e resolve. Isso é bom, porque a angústia demonstra que aquilo te afetou. Agora, viver uma vida de angústia é depressão, e aí é um problema. Você sentir raiva de alguma coisa é natural. Acontece, alguém te dá uma fechada no trânsito, você fica bravo. Você fica extremamente bravo.
Se você é como eu, você fica muito bravo. Agora, isso acabar com o teu dia, ou você se irar, descer do carro, dar um soco na cara do cara, você perseguir essa pessoa, você saiu do seu controle completamente, aquilo se tornou um problema. Você vê uma situação que é absolutamente incorreta acontecendo, e aquilo te inflama para fazer a justiça, a raiva serviu para algum propósito, ela acontece. Davi já disse, a raiva acontece, você não tem como fugir da raiva. Como você lida com ela, é que é um problema. E como que Davi lida com os sentimentos dele? O Davi, ele crucifica os sentimentos dele. É claro, ele está antes de Jesus, então eu estou usando o termo crucifica, porque nós estamos depois de Jesus. Mas o ato é o mesmo, a diferença é que Davi não conhecia Jesus e nós conhecemos. Mas o que Davi faz é pegar o sentimento que ele tem, reconhecer que ele sente isso que ele está sentindo, e aí ele leva para a apreciação de Deus e fala, Senhor, está aqui, eu estou sentindo isso. Porque Davi sentiu isso, e como nós sabemos, ele escreveu o que ele sentiu. Se ele tivesse simplesmente reagido ao sentimento dele, a gente nunca teria lido. Mas ele escreveu, eu estou sentindo, ele não negou o sentimento dele. Mas ele escreveu para quem? Para Joabe, mandou ir lá para matar Absalão, porque ele estava com raiva dos inimigos dele? Não. Ele escreveu para Deus, que é o único que controla os sentimentos dele. Ele fala, Senhor, os meus inimigos estão ao meu redor. Senhor, os meus inimigos estão me atacando, os meus inimigos estão me cercando. Senhor, ele apelou para Deus, ele não foi falar com você e comigo sobre o sentimento dele. Nem reagiu e nem abraçou, ele levou a Deus. Assim como nós, precisamos orar os nossos sentimentos. Você está com medo de alguma coisa? O caminho que Davi nos ensina é, crucifica o seu medo. Pega o seu medo, leva a Jesus, coloca na cruz e fala, eu estou me sentindo assim, Senhor. Você está muito feliz? Muito feliz. Crucifica a sua felicidade. Leva ela até Jesus e fala, Senhor, eu estou muito feliz com isso daqui. Está certo isso ou está errado? Porque eu estou feliz demais. Pode ser perigoso. Isso aqui pode me tirar da minha comunhão com o Senhor. Olha para mim. Você está angustiado, você está em depressão já, você está com medo, você está com ansiedade já, você precisa crucificar esse sentimento, levar ele até a apreciação de Deus e deixar Deus olhar para esse seu sentimento. E para te dizer aonde você vai com ele. É o que Davi faz, daqui a pouco a gente vai ler o versículo 3, que é depois da parte do medo, mas a gente pode olhar desde já o versículo 8. O versículo 8... ele vai mostrar como ele reage à raiva. Que ele sentiu e sentiu muita raiva. Mas ele termina assim. No 7 ele fala, né? Levanta-te, Senhor, olha só, ele está falando com Deus. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo dos meus inimigos, arrebenta os dentes dele. Ele sentiu a raiva, mas ele está diante de Deus apresentando que ele está sentindo a raiva. E no 8 ele fala, do Senhor vem a minha salvação. E a tua bênção está sobre o meu povo. Ele pega a dor dele, a raiva dele, e ele reage agredindo? Não. Ele levou até Deus, entregou para Deus e falou, Deus, daqui em diante, cuida da minha raiva, aplaca ela do meu coração e resolve o problema. Acabou. É assim que a gente lida com esses sentimentos. A gente crucifica os nossos sentimentos. Quando você sente alguma coisa e essa coisa ela tem o poder de te afastar da comunhão com Deus, você leva até Ele, reconhece o que você sente, coloca nas mãos dEle e espera dEle vir a resposta para você. É assim que Davi faz. As duas vezes ele faz isso. Ele não se escondeu de que ele sentia raiva, ele não se escondeu de que ele sentia medo, ele não se escondeu de que ele tinha angústia, ele não se escondeu de absolutamente nada do que ele estava sentindo. E ele não teve vergonha de orar, como a gente às vezes tem. Eu não vou orar isso não, já orei 3 vezes sobre a minha raiva, mas ora a 4ª, ora a 5ª, ora a 6ª, ora com raiva. Parece que Davi escreveu isso daqui enquanto ele estava com raiva, não é depois. É muito interessante quando a gente vê determinados testemunhos, e
teve um testemunho de um pastor aqui de São Paulo, que caiu em adultério, uma história terrível de adultério dele, e aí a Ariana estava me mostrando o testemunho da esposa dele, né, que eles estão em tratamento agora, inclusive, ele foi afastado do ministério e tal, e aí ele contando como que foi, né, a história toda, porque além dele ter caído em adultério, ele estava viciado em prostituição, sabe, ele está num nível, e aí ele contou para ela tudo isso, e apresentou que ele queria mudar isso tudo, né. E aí ela falou que a hora que ela recebeu tudo isso, ela falou assim, daqui a pouco a gente conversa. Levantou, se trancou, ficou horas orando. Saiu de lá e resolveu o problema. A gente deveria fazer isso. Alguém falou alguma coisa, te deixou muito irritado é um perigo. A raiva, ela é perigosa. Vai orar e crucificar essa sua raiva. Alguém te fez uma proposta, essa proposta ela é boa demais para ser verdade, crucifica essa proposta, senta lá com Deus, passa um tempinho com Ele, deixa Ele responder um pouquinho você. Você está muito triste, tá? Fecha a porta, vai conversar com Deus, crucifica a sua tristeza, deixa Deus responder sobre essa história. A gente precisa buscar o Senhor na hora dos nossos sentimentos, não depois. Porque depois você já resolveu ele, você já decidiu o que você vai fazer com ele, você já lidou com ele, você já reagiu, e as pessoas já foram machucadas, e os erros já aconteceram, e os pecados já foram consumados, aí agora é só correção. Não é assim que Deus ensina. A gente faz antes, a gente leva até Deus, crucifica, espera o tempo, aí a gente sai de lá, toma decisões e faz ações. Por isso que a gente faz com calma. É o que Davi nos ensina. Ele vai lá e crucifica enquanto está quente, enquanto está doendo, enquanto está ardendo. Essa é a hora de buscar a Deus em oração. Mas por que Davi faz isso? Davi faz isso porque ele tem certeza absoluta de que ele vai ser ouvido. Davi, ele tem uma aliança com Deus. Ele não é um qualquer. Ele não é uma pessoa nécia que ouviu falar de Deus. Ele não é um vizinho de Deus. Ele não é um parente de Deus. Ele é filho de Deus. Deus fez uma aliança com ele. Deus colocou o Espírito Santo nele. Ele vive a vida dele para agradar esse Deus. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque quando ele anda em injustiça, Deus se agrada dele. Quando ele peca, ele não se abraça no pecado e pede perdão na hora e muda o que tiver que mudar e paga todo o preço e não reclama do preço que ele paga. Ele é um homem absolutamente submisso a Deus. Ele ama o Deus dele sobre todas as coisas. É o mandamento e ele obedece. Então Davi, ele tem a tranquilidade absoluta de buscar esse Deus quando ele está com raiva. Porque ele sabe que o Deus dele é bondoso e misericordioso. E aí quando ele está no pecado, quando a gente volta lá para o pecado de Batseba, ele se esconde quando ele descobre que ele está em pecado, quando ele cai em si que ele está com pecado, quando o profeta repreende ele? Não. Na hora, pequei. E corre na direção de Deus, ele não corre contra Deus. E se humilha, e se quebranta, e muda de vida, e paga o preço, e glorifica a Deus e adora a Deus. Ele tem uma aliança com Deus. Ele tem um relacionamento íntimo com Deus. Relacionamento tão íntimo que ele apresenta que ele está morrendo de medo no versículo 1 e 2. E no 3, tudo muda. Porque agora, o medo que ele estava sentindo, a angústia que ele estava sentindo, o escuro no qual ele estava, ele correu para o quarto do pai. A hora que ele entra no quarto do pai, acabou. Lembra das crianças? Lá no quarto chorando, pavor, morrendo de medo, acabou de acordar de um pesadelo, ela está terrivelmente assustada, ela entra, deita na cama da mãe, não dá nem tempo de deitar, puf, já dormiu. É isso. O que Davi faz é exatamente isso. Lê comigo, versículo 3, 4, 5 e o 6. Ele acabou de declarar que ele está apavorado, ele acabou de declarar que ele está angustiado, ele acabou de declarar que ninguém gosta dele, ele acabou de declarar que ele está destruído. E aí ele começa o versículo 3, mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, é a minha glória, e me faz andar de cabeça erguida.
Ao Senhor eu clamo em voz alta, e do seu santo monte me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Acabou. Ele acabou de clamar que ele estava morrendo de medo, mas quando ele clama que ele está morrendo de medo, ele clama para quem? Para Deus. Se ele clamou para Deus, ele clamou aonde? Com Deus. E se ele está com Deus, acabou. Numa frase, o medo dele foi embora, porque agora ele está no lugar onde ele é protegido. E esse texto ele é fantástico, porque ele nos mostra umas coisas muito interessantes. Dependendo da versão que você está, vai estar igual essa que eu acabei de ler, né? Mas tu és o escudo que me protege. Mas dependendo da sua versão, vai estar o seguinte: tu és o escudo ao meu redor. Parece que não muda, mas muda tudo. Olha só que coisa interessante. Quando a gente lê esse texto lá, fazendo exegese, então estudando o que o autor quis dizer, a palavra que ele usou para escrever isso daqui, no original está escrito assim, ó: tu, Senhor, é o escudo ao meu redor. Vocês já viram escudo em filme antigo? Aquele filme de guerra e tal? Até novela de época e tal, tem os escudos, certo? Existem dois tipos de escudo basicamente. Existem mais, mas existem basicamente dois tipos de escudo. O primeiro é aquele redondinho, ou aquele compridinho, mas é um escudo que você prende aqui na mão e que você se mexe junto com ele. Já viram esse escudo? Muito bem. Esse é o escudo à sua frente. Você tem que fazer assim para ele te proteger. Então o cara tira uma flecha, você põe ela na frente. O cara vem com uma espada, você põe ela aqui. Ela depende da sua habilidade, da sua velocidade, e ele serve para proteger você pessoalmente, enquanto você está aqui numa briga corporal, enquanto você está numa disputa, você põe, você tira, o tempo todo ele perde efetividade e ganha efetividade. Depende de como você usa o seu escudo. E existe um outro tipo de escudo, você viu ele se você assistiu a qualquer coisa que tem os romanos nele, que é um escudo que parece uma janela. Já viu? Parece uma porta. Ele é um quadrado, um retângulo assim, ó. Esse outro escudo, esse escudo não serve para isso que eu acabei de falar. Ele não serve para você fazer assim, lutar e tal, não sei o que. Ele não serve para isso. Ele serve para você pôr na tua frente e abaixar atrás dele, e nada te acerta. Ele serve para isso. Aí você aqui, um do teu lado, o outro do teu lado, e aí faz um monte de gente com os escudinhos um do lado do outro, você faz uma parede e nada te alcança. Ah, mas e se eles jogarem por cima? A turma de trás vem no meio e põe o escudo em cima, e agora você fez uma casinha. E se vier por trás, você põe alguém de costa com o escudo, e agora você está protegido. E se vier do lado, você põe alguém aqui. Esse escudo, ele vai construindo um casulo ao redor, e ninguém te alcança. É desse escudo aí que Davi está falando. Davi está falando assim: o Senhor é um escudo que me protege de todas as direções. E não depende de mim agindo. Não depende da minha habilidade, não depende da minha esperteza, não depende se eu estou lutando corpo a corpo, se é de longe, se é à tarde, se é de dia, não. O Senhor me protege de todos os lados, de tudo o que vier contra mim, seja lá o que for, o Senhor vai colocando e vai me protegendo, nada me alcança, porque eu estou com o Senhor, porque eu tenho uma aliança com o Senhor. E isso é muito interessante. Mas Davi também vai além, ele fala o seguinte: o Senhor é a minha glória. Isso é muito interessante, porque aqui no versículo 1 e no versículo 2, ele acabou de narrar, e quando a gente lê 2 Samuel 15, a gente vai ver que o povo que o elegeu, o povo que o carregou até a cidade santa, o povo que jurou lealdade a ele, colocou ele lá, é o povo que virou as costas para ele. O povo que sempre respeitou e exaltou Davi como um grande rei, é o povo que agora o rejeita. O filho dele, a família dele que colocou ele lá, agora é a família que humilha ele. As pessoas todas viram as costas para Davi e colocam Davi como se ele não valesse mais nada. E aí ele fala o seguinte: eu não ligo para isso. Ele ligava, porque a hora que ele começou a oração, ele reclamou. Mas a hora em que ele chegou diante do Deus dele, na proteção do Pai, ele se lembra que nunca nada do que ele fez foi para ele. Ele nunca buscou ser rei. Deus mandou buscar ele para se tornar rei. Ele nunca tentou ser valente.
Deus colocou nele a valentia. Ele nunca quis lutar, Deus deu a força e mandou ele lutar. Ele nunca fez nada, ele nunca quis fazer nada disso, foi sempre Deus por ele. Aí ele se toca, ele fala: e eu estou preocupado, por quê? Se a minha glória é o Senhor, e o Senhor está aqui comigo agora, tanto faz o que eles pensam de mim. E aí Davi perde o medo, e ele fala assim: olha só, eu durmo e eu acordo. Você já viu alguém apavorado, morrendo de medo, aterrorizado, numa caverna, enquanto pessoas buscam você para te matar, com exércitos inteiros, querendo te destruir, dormir e acordar? O cara desmaia de exaustão e acorda assustado daqui 5 minutos. Ele não está falando disso, ele está falando de repousar, descansar. Ele fala: eu descanso e eu acordo, porque eu me lembrei. Não importa, é o Senhor quem me sustenta. E aí ele pode dormir, e aí ele pode descansar. Quando ele se dá conta disso, ele olha para os milhares de Absalão e fala: eu não tenho medo. Tanto faz quantos homens são, quem luta por mim é Deus. Eu não tenho o que temer. E aí ele descansa no Senhor. E assim Davi vai nos ensinando que quando nós temos uma vida com o Senhor, uma relação com Ele, uma aliança com Ele, você não tem mais os motivos para se desesperar. Ele sente medo, mas ele não se desespera. Ele sente angústia, mas ele não se deprime. Ele sente o pavor da batalha, ele sente a dor de estar ali, mas nada disso tira a paz de dentro dele. E ele consegue ter comunhão com esse Deus. Ele consegue dormir e acordar. Ele mantém a esperança dentro do coração dele, porque não é ele quem está lutando, não é ele quem está fazendo essas coisas, é o Senhor quem está fazendo. Deus não livra ele do mal. Deus não vai livrar eu e você do mal. Deus vai livrar eu e você no mal. É o que ele faz com Davi. Absalão se levantou, vai se levantar. Você vai ter que fugir? Vai ter que fugir. Você vai ter que se quebrantar? Vai doer? Você vai chorar? Vai. Mas é aí, Deus está do teu lado. Você precisa tomar a consciência na tua vida de que você tem uma aliança com esse Deus. E de que você precisa viver de acordo com esse Deus, e fazer a vontade desse Deus. E enquanto você busca esse Deus, faça como Davi, descanse, porque tem um Deus lutando por você, não é um homem. Não importa se está difícil, se está fácil. Não importa se as contas, se a matemática, se o tamanho do exército, se o tamanho da briga, se o tamanho da dificuldade é grande ou é pequeno, é muito ou é pouco. Não importa, se você é servo de Deus, Deus permitiu que você estivesse ali, e é ali que Ele vai agir, não é em outro lugar. Não é depois que acabar que Ele vai chegar com o socorro: está aqui um copo d'água, ufa, correu uma maratona. É enquanto você corre a maratona, porque o escudo é ao seu redor. É aonde você estiver. Ele vem com socorro, com consolo, com saída, com ajuda, com suporte, com paz, aonde você estiver. Não é depois que acabou. Não é dependendo do quanto você é. Lembra que o escudo não depende de Davi? Pois é, não depende do quanto você é mais crente ou menos crente, se você dá o dízimo maior ou menor, se você toca aqui no louvor ou se você canta daí, se você prega ou se você ouve, nada disso importa. Importa é, você tem uma aliança com Deus? Se você tem uma aliança com Deus, isso é para você. Não se desespere. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ele está agindo. Não acha que Ele vai estar agindo só quando o dia estiver de dia, quando o dia estiver brilhando, quando o sol estiver lá. Não ache isso. Davi está na caverna, escondido, e Absalão está do lado de fora, mas mesmo assim, ele está dormindo. Quando você é servo do Senhor, e quando você está sendo afligido, perseguido, e quando tudo parece que vai mal, quem tem que ter medo é quem está te perseguindo, não é você. Porque no fim foi Absalão quem perdeu essa batalha, um exército maior. No fim, ele luta não é contra você,
nem com quem está com você. Ele luta contra o teu Deus. Você precisa se conscientizar disso. De novo, eu não estou dizendo que tudo isso daqui é fácil. Não é fácil. Não é simples. Não vai doer pouco. Doeu em Davi. Vai doer em você. Mas existem duas maneiras de doer. Doer e desesperar e no fim perder. Doer, não se desesperar e no fim vencer. Qual você prefere? Eu sei claramente qual eu prefiro. A gente precisa aprender a orar ao Senhor e a ter o nosso relacionamento de intimidade com o Senhor, como Davi teve. Quando você lê esse salmo, marca na sua Bíblia, começo do versículo 3, tem duas palavras aí, mas tu. Você já parou para pensar que quando alguém fala mais para você, nada do que ele falou antes importa? Já percebeu isso? É assim, ó, olha, você é um cara muito legal, muito bonito, gosto muito de você, trabalha pra caramba, honesto, mas, pronto, você já sabe que tudo que vem daqui em diante é o que importa, e tudo que veio antes não importa. Você percebe isso? E aí o cara fala, então, mas o nosso namoro acabou. Como se eu sou bom, se eu sou legal, se eu sou bonito, se eu sou isso, trabalhador, como mais o nosso namoro acabou então? Nada disso importa, importa o mais daqui para frente. É o que Davi faz no Salmo. Ele fala assim, Senhor, os meus inimigos me cercam, muitos se rebelam contra mim, muitos dizem que o Senhor já não está mais comigo, que eu não vou ser resgatado pelo Senhor. Muitos fazem todas essas coisas. Eu estou morrendo de medo, eu estou em tristeza, eu estou em sofrimento, eu estou em angústia. Mas você, tudo o que veio antes perde o valor, só importa o que eu vou falar daqui para frente. A gente precisa aprender a buscar a Deus em oração dessa forma. Tragam a mim todas as angústias, não é o que o Senhor fala, leve a Ele. Está em dúvida? Leve ao Senhor. Está em dores? Leve ao Senhor. Está com medo? Leve ao Senhor. Ore ao Senhor tudo o que você está sentindo, mas Deus. Lembre-se de orar o mas. O mas indica que você está reconhecendo tudo isso aqui que você sente, mas que nada disso importa diante do tamanho do Deus que você tem. Entende? Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Ele trabalhar no teu coração. Deixa Ele te levar para o fogo. E deixa Ele te livrar no fogo. Para de fugir da ação de Deus na tua vida. Para de fugir do trabalhar de Deus em você. Para de fugir do processo de cura. Para de fugir da vida com o Senhor. Dói. O Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições. Ele disse. Mas Ele já avisou. Mas eu venci o mundo. Não importa o que veio antes do mas. Se Ele venceu o mundo, está tudo bem, Ele venceu o mundo. Aprendam a viver como Davi viveu. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele falava mas na oração dele. Ele levava tudo o que ele sentia, mas ele confiava no Senhor. Que esse salmo possa ter uma outra maneira de ser lido na tua vida nesse ano. Ele é um salmo que parece dolorido, ele é um salmo que parece angustiante, ele é um salmo que parece irritado, mas ele é um salmo de confiança em Deus. Que ao longo desse ano de 2026, eu errei de manhã umas 11 vezes falando 2027, agora à noite eu não vou errar. Que esse ano de 2026, você possa confiar no Senhor, como Davi confiou. Que você possa sim, sentir as dores, sentir as angústias, sentir as dificuldades. Você está vivo, parceiro, vai doer. Mas que a sua oração sempre tenha mas. E depois disso, a sua confiança esteja no seu Deus. É o seu Deus que luta com você, é o seu Deus quem te guarda, é o seu Deus quem te livra. E como o próprio Davi fala, na versão original, aqui esse versículo 3 vai dizer assim: me fazes andar de cabeça erguida. Não é isso que o texto original fala. O texto original fala o seguinte: é o Senhor quem levanta o meu queixo. Davi está com a cabeça baixa, ele está abatido, ele está caído, e aí ele fala assim: Senhor,
é Deus quem chega perto de mim e faz assim, ó. Olha para frente. Isso. Confia no seu Deus. Deixa Ele em 2026, cada vez que tiver dor, que tiver sofrimento, que tiver tristeza, que tiver angústia, cada vez que a sua cabeça cair, busca o Senhor para que Ele levante a sua cabeça. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, Senhor. Louvado seja o Seu nome, porque a Tua palavra ela é viva, a Tua palavra ela é eficaz, a Tua palavra toca as nossas vidas, transforma a nossa realidade. O Senhor nos dá socorro, solução, paz. O Senhor nos abraça por meio da Tua palavra. Nós podemos sentir o Teu grande amor por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, mesmo quando a gente desiste. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos busca de novo, e de novo, e de novo. E mesmo quando a gente cai, o Senhor nos coloca de pé outra vez. Obrigado, Pai, porque nas horas escuras e difíceis o Senhor está lá conosco. Nas horas em que nós não reconhecemos, o Senhor está lá conosco. Obrigado, Pai, porque essa aliança não depende de nós, mas do Teu Filho Jesus, e nós sabemos que Ele não falha. Obrigado, Pai, porque somos filhos Teus, porque somos povo Teu, porque somos comprados e protegidos a cada dia com o Senhor. Que nesse ano de 2026 nós possamos caminhar com o Senhor a cada dia, buscando a Tua face, reconhecendo as nossas dificuldades, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo as nossas dores e angústias, reconhecendo os nossos sofrimentos, mas crucificando cada um deles para viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, os Teus planos, os Teus sonhos para nós, que são infinitamente superiores aos nossos. Nós queremos viver a Tua vontade nas nossas vidas, nesse ano de 2026, permita-nos, Pai, viver o extraordinário com o Senhor, permita-nos, Pai, poder enxergarmos o quanto somos vencedores, apesar das adversidades desse mundo, permita-nos, Pai, dormir e acordar em paz ao longo desse ano, sabendo que é o Senhor quem luta por nós. Nós Te louvamos por tudo isso, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.